Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, mais uma terça-feira aqui pra gente comentar quadrinhos que saíram lá fora, dessa vez falando sobre o título principal do Batman. A nova edição chegou a 140 e o Zur-En-Arrh está fazendo das suas, com um finalzinho aqui polêmico, não necessariamente, mas uma coisa que vai para um caminho diferente. Batman 140 conta com o roteiro Chip Zdarsky, desenho de Jorge Mendes, cor de Tom Morrow, letras por Clayton Cowles e editor é o Ben Abernethy. Bora lá fazer aquele resuminho com spoilers. Eu sempre destaco para você ler o quadrinho depois, porque eu faço um resumo bem superficial aqui, só pra gente entrar em alguns pontos para trazer a resenha posteriormente. Então fica aquela dica importante. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar este vídeo, me diga o que você achou da edição e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. A trama começa com o Coringa provocando o Batman para que o verdadeiro Homem-Morcego surgisse em sua frente, que era Zur-En-Arrh. Quando o palhaço do crime atinge o seu objetivo, ele foge com o Batman ao seu alcance. Enquanto isso, na mente do Homem-Morcego, Batman está diante de um exército de Zurs, de outros Batmans de diferentes realidades. No passado, enquanto o Homem-Morcego viajava pelo multiverso atrás do Máscara Vermelha, Zur foi resgatando cada um dos Zurs dos outros Batmans. A intenção dos Zurs era que eles não fossem meros backups, mas sim assumissem totalmente o Homem-Morcego, e um exército de Zurs poderia fazer isso. Enquanto isso, o Zur-En-Arrh original continua sua caça ao Coringa, perseguição essa que é avistada pela antiga mestre do Batman, a Lucy. Voltando à sua mente, Batman entra em combate com todos os Zurs que estavam lá. Ele tenta tirar vantagem sobre o fato que eles na verdade não eram reais, mas isso não impede de ser atropelado pelo exército das várias defesas mentais. Lucy consegue chegar até Zur, perguntando o que havia acontecido, com o Zur respondendo que aquele lugar não era seguro para ela, bem como o fato de que ele estava melhor e mais forte desde a última vez que ele haviam se visto, sendo que ele estava seguindo aquilo que precisava seguir. Lucy reforça que Bruce tinha uma escuridão em si, mas não era o tipo de escuridão que Zur objetivava, que era matar quem precisasse. Já voltando para a mente de Batman, Bruce percebe que Lucy estava próxima, dando-lhe forças para conseguir assumir seu corpo momentaneamente. Fraco, ele revela a sua antiga mestre que estava preso em sua mente, mas Lucy sabe que aquilo não era nada, sabia que Bruce nunca estava preso, e mesmo que ele estivesse, ele conseguiria sair de alguma maneira. Mas é nesse momento que Zur reassume o controle, voltando a perseguir o Coringa. Novamente, na mente do Homem-Morcego, Batman está derrotado, mas ele recebe uma nova chance. Os Zurs oferecem algo a ele. A proposta era que ele se juntasse a eles, com o objetivo de acabar com o crime da maneira como eles pensavam. Mas o nosso protagonista não se dará por vencido. Se eles estavam em sua mente, ele poderia usar o local a seu favor, conseguindo escapar de todos os seus adversários. Enquanto o Zur original consegue pegar o Coringa, Batman pouco a pouco vai derrotando todos os outros Zurs em sua mente, usando armas que sua imaginação lhe entregasse para ajudá-lo. Com o Coringa sobre a sua mercê, o Zur original consegue quebrar a coluna do vilão. Ele não iria simplesmente matar o seu inimigo, mas deixá-lo tetraplégico para que pudesse sentir a penitência de tudo que fez na sua vida contra Gotham. Já o Homem-Morcego enfrenta o último Zur que havia sobrado, o da realidade do Cavaleiro das Trevas, uma luta que não lhe dá trabalho. Após efetivamente derrotar todos, Bruce estava livre para assumir o controle do seu corpo. Retomando a sua consciência, ele acorda e ouve alguém conversando com ele. A voz era de Zur, mas estava diferente. A voz dizia que aquele plano não era para ser efetivado naquele momento. Plano esse que chamava Projeto Terminus. Somente quando o corpo do Batman estivesse fraco e sem conseguir ir a qualquer lugar que esse plano se revelaria. Entretanto, as coisas mudaram. Eis então que das sombras nós vemos Failsafe se revelar. Zur havia se transferido para o corpo do robô, assumindo então aquilo que ele havia construído. Já na história backup, temos Vandal Savage se adaptando à sua vida em Gotham City. O vilão estava decidido a conquistar Gotham através de sua riqueza, por isso ele precisava se encontrar com alguns bilionários da cidade, construir estratégias de aquisições e parcerias. Alguns dos bilionários com quem Savage conversava reclamavam das atuações recentes dos bandidos treinados pela Mulher Gato, e de como eles haviam incomodado recentemente. Como parecia que a polícia e os vigilantes da cidade não estavam querendo resolver os problemas dos assaltos, os ricaços resolvem então dar um fim eles mesmos aos problemas, capturando inclusive um dos criminosos. Savage vê uma oportunidade de agir e quebra o pescoço do bandido, matando ele antes mesmo de que pudesse falar alguma coisa. Os bilionários ficam assustados, eles queriam pelo menos interrogar o bandido, não matá-lo. Mas Savage retruca dizendo que aquilo era poder. Matar alguém com suas próprias mãos era que daria poder para eles. Bem como seria dessa maneira que eles dominariam a cidade. Um dos líderes dos ricaços resolve conversar em particular com Savage. Ele tinha planos para ele, destacando que o vilão poderia brilhar em outro local da cidade, de uma maneira mais aparente. Ele poderia ser indicado como comissário de polícia
em Gotham. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo Descontos canal no Telegram, onde todo dia eu divulgo um descontinho pra você, de várias lojas aí, que sempre vende quadrinhos e qualquer outro tipo de produto. Na descrição desse vídeo tem um link para você fazer parte. E se você for fazer as compras então na Amazon, Mundos Infinitos, na loja da Panini ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. Uma edição focada então pra gente ver que o Batman enfrentar ele mesmo, basicamente. Não necessariamente o Zur original, né, o Zur-En-Arrh, mas sim as versões de outros Batmans, ou os Zur-En-Arrhs de outros Batmans. Quando você começa a falar isso em voz alta, fica muito confuso, meus amigos. Você percebe que o Chip Zdarsky realmente não quis ficar um terreno um pouco mais seguro para trabalhar o Homem-Morcego, né, com as coisas mundanas. Aqui o bicho foi profundamente aí nessa questão de subconsciente, do Batman e suas redes de segurança, etc. E ampliou a coisa de uma maneira que, olha, realmente é intenso. O que eu posso dizer pra vocês é que o primeiro sentimento que eu tive lendo essa edição é que ela é muito engraçada. Sim, porque a referência que nós temos de todos os Batmans ali que vão aparecendo, que não é só da mídia dos quadrinhos, e sim, na verdade, de outras mídias, você acaba tendo momentos que são realmente um tanto quanto jocosos. Como, por exemplo, o fato do Batman de 66 ali, na sua versão Zur-En-Arrh, tirando o Bat-Escudo, né? Pra nós brasileiros, inclusive, essa fala tem algo a mais, se a gente fizer referência a Batman Feira da Fruta. Acaba sendo realmente um momento bem risível ali, que na verdade a intenção do quadrinho realmente é fazer com que seja um momento de comédia, ou mesmo quando o Batman enfrenta o Batman Zur-En-Arrh do Michael Keaton, ou melhor, do Bat-Keaton de 89, quando ele fala sobre a questão de não poder mexer o pescoço. Eu realmente dei uma gargalhada quando eu li isso. Por isso que eu defendo que essa edição aqui pelo menos tem um sentido que funciona muito bem, que é ser engraçado. Realmente a comédia pega muito bem aqui. E eu curti esse detalhe todo. Então você vê que nesse ponto o Zdarsky tem se divertido a valer aqui construindo o Batman e o Zur-En-Arrh, né? Com essas outras versões também. Ele já tinha destacado que ele tinha se divertido pra caramba escrevendo a edição 900, né, a edição Legado do Batman, que foi publicado recentemente, onde o Homem-Morcego acaba visitando o multiverso. Encontra o Batman 66, Batman 89, Batman da série Arkham e assim por diante. E aqui acaba indo no mesmo sentido. O Zdarsky está se divertindo pra caramba fazendo esses diálogos, colocando esses personagens, essas versões diferentes do Batman. E se ele está se divertindo, isso é um ponto positivo, né? O lance é conseguir transmitir essa diversão pro público. O que a gente vê em paralelo aqui em relação ao Zur enfrentar o Coringa talvez seja a parte um pouco mais fraca dessa edição, porque a princípio o Coringa era para ser talvez o grande vilão desse arco de histórias, mas na verdade ele não é. O Coringa tá toda a edição correndo ali e traz poucos diálogos que são memoráveis, não traz nada de efetivo que você realmente possa ter algo substancial envolvendo o vilão. Tanto é que quando a gente chega no final da história, o Coringa sumiu. Você não sabe o que aconteceu com ele. Com certeza vai ser revelado mais pra frente. Entretanto, tá lá. O bicho foi quebrado, tá, sei lá, destruído. Morreu, não morreu. O Zur matou ele, não matou. Então se existia aquela crítica que, nossa, mais uma vez veremos uma história do Coringa ou do Batman enfrentando o Coringa pela última vez, é uma coisa que talvez você tenha que relevar, porque a história não quer contar isso. A história não quer se focar no Batman versus o Coringa, mas sim no Batman versus o Batman. Talvez o uso do Coringa aqui pelos Zdarsky nem seja também para falar sobre 3 Coringas futuramente, mas para trazer uma representação do que é este grande vilão do Batman, o maior vilão do Homem-Morcego, e o que o Zur pode fazer com ele. A representação do que envolve o Coringa como um grande nêmesis, um grande problema para Gotham, e que o Zur tem seus objetivos bem diretos aqui em acabar com o crime, que é ceifando o vilão, ou mesmo deixando ele paraplégico, tetraplégico, fazendo ele sofrer de alguma maneira. Então por isso que eu parei para pensar que acredito que não seja um tanto quanto justo julgar essa edição pelo fato do Coringa não ser um personagem relevante para a história. Porque, de novo, ele não é o foco da parada toda. Quando você foca no outro vilão, que é o Zur, aí sim nós temos algo interessante a se colocar para a história. Por mais que, ainda assim, a história fica um tanto quanto enfadonha na parte do Zur, tendo vezes que ele simplesmente está perseguindo o Coringa a todo momento. Você vê algo diferente quando ele conversa com a Lucy. Aí sim você vai falar sobre a questão de escuridão, sobre o fato do Batman não ultrapassar algumas escuridões, né? Tal qual, por exemplo, matar pessoas. Então você vê algo um pouco mais substancial nesse sentido. Entretanto, somente ver o Zur perseguindo o Coringa, pra mim realmente é a parte um pouco mais chatinha do quadrinho. Por isso, posso dizer tranquilamente pra vocês que a parte que envolve então o Batman enfrentando o exército de Zurs
realmente é o melhor ponto do quadrinho, da história por completo. Esse é o momento para você se divertir no que é a representação das várias construções do Batman com o passar do tempo. E o desenho aqui do Jorge Menez, ele consegue emular bem o que são os traços, as características dos designs de cada um dos Batmans, e algumas retratações são muito bem feitas, né? Como por exemplo já no começo que nós temos lá o Batman Michael Keaton falando um pouco, e você vê o semblante dele de um cara maluco, né? Lembra que todo Batman é um tanto quanto maluco, mas ao mesmo tempo o Batman Michael Keaton, ele é um pouco mais, né? Você tem inclusive aquela famosa cena do Michael Keaton lá falando, você quer ficar louco? Então vamos ficar loucos. E quando você vê o desenho representando isso, fica melhor ainda. Então, um ponto importante, Jorge Menez sempre manda bem, mas é bom ressaltar o bom trabalho que ele tem feito recentemente nas histórias principais do Batman. Agora, o ponto mais importante no que envolve essa história aqui é o final, que nós temos então o Zur finalmente conseguindo sair da mente do Batman, indo para o corpo do Failsafe. Como a gente viu em histórias passadas, backup também do título principal do Homem-Morcego, nós tínhamos o Zur construindo o Failsafe. Lembrando, desde lá dos primeiros arcos do Zdarsky, né? Ele tinha então, através do seu subconsciente, através do Zur, criado um plano de segurança para caso ele faça alguma besteira, né? O nosso Batman aí, o Failsafe entrar na jogada e acabar com o Homem-Morcego. Então o Zur criando este plano, acabou criando um plano backup também, né? Caso as coisas saiam do acordado, ele poderia assumir também o corpo do Failsafe. Como isso aconteceu, como foi feito, na história não aparece, né? Simplesmente nós temos o Batman acordando e dando de cara então com o Failsafe lá. E o lance é que o Failsafe já foi um vilão extremamente difícil do Batman derrotar, que na verdade o Batman não derrotou, e ao mesmo tempo você ter o Failsafe com a consciência do Zur, meu Deus do céu, né? O bicho vai pegar. Você tem basicamente o preparo do Batman, que é o Failsafe, e ao mesmo tempo você tem ali a defesa mental do Batman, sendo o Batman um pouco mais extremos, agora todos juntos. Como é que funciona essa parada toda? E no mais você tem, de certa maneira, uma dicotomia entre essas duas versões aqui do Homem-Morcego. Por quê? O Failsafe tinha como objetivo acabar com o Batman quando ele ultrapassasse certas coisas, certas regras, como por exemplo matar, né? Tanto é que o Failsafe acaba sendo ativado quando o Pinguim supostamente era morto pelo Homem-Morcego. Já o Zur-En-Arrh, ele tem o objetivo de acabar com o crime de uma maneira mais intensa, matando como, por exemplo, o Coringa. Como é que funcionam essas coisas? Será que o Failsafe tem alguma consciência disso tudo? Ou o Zur assumiu tudo, agora que se dane, não tem mais essa regra aí, né? Fica um pouco estranho esse negócio. Eu pelo menos achei. É uma jogada interessante para você colocar então aqui o Zur de outra maneira enfrentando o Batman diretamente. Mas ao mesmo tempo fica estranho você criar algo específico para o Failsafe que na verdade acaba indo contrário ao que o Zur-En-Arrh pensa. Vamos ver se o Zdarsky vai explorar isso mais pra frente, se ele vai remeter a questão dessas regras criadas envolvendo Failsafe contrário às regras do próprio Zur. Mas dito isso, posso destacar para vocês que foi uma edição divertida, deu para dar umas boas risadas. E aí nós temos o desenho de Jorge Menez mandando bem, então foi um trabalho que me satisfez aí dentro da leitura. Já a história backup aqui nós temos o Savage sendo explorado em Gotham City. Estão insistindo nesse negócio do Savage como vilão do Batman, né? Não tenho gostado muito. E além do mais, você tem o fato que querem colocar talvez o Savage sendo comissário de polícia em Gotham City. Pelo menos é o que eu entendi no final. Uma maneira de colocar o Savage efetivamente brilhando em Gotham City e colocando as suas próprias regras intensas, né? Já que a polícia, os vigilantes não estão fazendo o seu trabalho, que é acabar com a bandidagem, matar todo mundo e assim por diante, que tal colocar o Savage para dar um fim nessa parada toda? Lembrando que a comissária de polícia é a Renée Montoya. A Renée é um pouco mais tranquila, ela pensa diferente e não de maneiras extremas. Então você pode ter ali uma discussão forte envolvendo a antiga comissária de polícia e o novo comissário da cidade. Que bizarrice. Pode ser uma maneira também de você fazer com que o Gordon volte no futuro, né? Você tira a Renée Montoya de uma maneira, coloca o Savage de outra e posteriormente o Gordon tem que voltar a ser comissário. Isso pensando no fato que a gente pode ver futuramente o Batman voltar ao seu status quo, né? Voltar a ser bilionário, voltar aí com seus personagens coadjuvantes aos seus lugares. Isso pode acontecer mais pra frente. Então tudo isso pode ser um plano para mais pra frente voltar ao que são as origens do Homem-Morcego. O roteiro tem, na verdade, pode indicar que o Savage pode, quem sabe, concorrer à prefeitura de Gotham City, ser o novo prefeito da cidade e indicar um comissário de polícia, ele controlando essa pessoa que está no local. Pode ser uma coisa um pouco mais efetiva, um pouco mais lógica, e não colocar necessariamente o Savage sendo diretamente o comissário de polícia. Inclusive, talvez a tendência seja mais nesse sentido. Então, vamos ver, na verdade, o Savage dominando Gotham por completo, dominando a cidade do Batman, não só sendo um bilionário, mas controlando o executivo de todo o local, que pode fazer sentido também. Agora é esperar então a próxima edição com o final do arco de histórias, ver o que aconteceu com o Coringa, ver como é que o Batman vai lidar com o Zur aí.
o bicho tá pegando. O Batman vai se dar mal. E pelos rumores que a gente tem visto aí referente ao Homem-Morcego, ele vai se dar mal mesmo. As coisas vão ser um tanto quanto tensas pra ele futuramente. Mas agora eu quero saber de você o que você achou dessa edição. Curtiu ou não curtiu? Traga o seu comentário aqui embaixo e ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist de resenhas envolvendo o título principal do Homem-Morcego. Deixa aqui o emoji de morceguinho nos comentários pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra não notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.